O tema da nossa aula hoje é o nicho de mercado. Quero que vocês pensem, a respeito desse nome, nicho de mercado. Então a figurinha nossa aqui, eu sempre busco uma ilustração que nos oriente a pensar sobre o tema. Veja que o nicho de mercado é como se fosse uma pequena fatia, na qual vai representar os nossos potenciais clientes. Então o nicho de mercado é aquela parte do mercado que não é atendido talvez pelas grandes empresas, pelas empresas mais famosas, porque em termos percentuais de venda talvez representem pouco, ou é um determinado segmento de mercado que aquelas grandes empresas talvez não tenham interesse imediato de atender, ok? Então, ainda pelo nosso livro aí, o livro do Long Neck, que tem sido minha referência para esses assuntos ligados ao empreendedorismo, mas também outras referências que eu utilizo, as estratégias de segmentação de mercado. Então, sabe quando tu pega uma régua e ela é dividida ali em segmentos? É isso. Então, tu pega uma régua, divide ela em segmentos, e aí cada segmento daquele ali é um público diferente. É mais ou menos essa ideia de segmentação de mercado. Então, as estratégias de vantagem competitiva que a gente viu na aula anterior, que é o custo e o marketing, ou diferenciação, baseia-se na hipótese de que o mercado tem características homogêneas. Então, veja só, uma estratégia diferente é aquela que enfoca o mercado mais estreito, dentro de um determinado setor, Então, todo mercado, será que a nossa empresa tem condições de atender todo o mercado? Ou a gente quer atender um público específico, Pensem numa agência de viagens, por exemplo, que ela está ali aberta e disposta a atender todas as pessoas de qualquer faixa etária. Então, isso é uma agência de viagem que vai atender o mercado como um todo. Mas pensem numa agência de viagem que ela é especializada e que ela atua apenas com clientes da terceira idade. Então, olha, o nosso foco é atender o público acima de 60 anos, por exemplo. E aí ela vai ter todo um cuidado na hora de atendimento, na hora de oferta de pacotes, nos locais, em termos de acessibilidade, em termos de apoio à saúde desses clientes, que pela própria faixa etária podem ser um pouco mais vulneráveis em termos de doença. Então, digamos assim, ela atende um nicho específico de mercado. E a partir desse nicho, ela vai buscar todos os benefícios de atendimento para esse público. Então, dentro dos ciclos de marketing, essa estratégia de foco que é a chamada segmentação de mercado. Então, no exemplo da régua, como tu pegasse essa régua, dividisse ela em segmento, e tu vai pegar um segmento. No nosso exemplo, a terceira idade para agências de viagem. Então, no modelo aqui do Porter, a gente estudou na aula anterior, vantagem competitiva, a indústria como um todo, a diferenciação, que é aquele produto que tem algo diferente, que vai fazer com que o consumidor, o cliente, compre aquele produto, porque mesmo que ele pague um pouco a mais, ele encontra vantagens que ele não vai ver no outro concorrente. É a chamada unicidade observada pelo cliente. Aquele produto é único, mesmo que ele custe um pouco a mais, eu vou dar preferência para ele. É a singularidade, singular, diferente, plural, singular, único. Então, a diferenciação. Uma outra possibilidade que a gente viu é a liderança em custo. Então, é aquele cliente que vai optar, nós vamos optar por produtos que sejam custo baixo, que sejam mais barato lá no supermercado. Mas, como eu falei, a estratégia de preços baixos, ela pode ser muito vulnerável, muito frágil, porque se não tiver acompanhado de uma qualidade mínima que nós, consumidores, estamos esperando, a gente pode simplesmente trocar aquele produto mais barato por um pouquinho mais caro e que ainda esteja no nosso orçamento. É diferente da diferenciação, porque na diferenciação
a gente vai ser seduzido por essa cesta de benefícios que o produto ou serviço tem. Tu vai pensar assim, eu não vou trocar o certo pelo duvidoso, ou então tu vai pensar assim, o barato pode sair caro, né? Então são formas de pensamento, mas tanto uma quanto a outra, o trabalho é em cima da indústria como um todo, né? Em todo o público. O que a gente está falando hoje do marketing de nicho é mais esse segmento específico, é um enfoque, né? Então eu não vou ser eu não estou pensando no exemplo, né, da agência de viagem, eu não vou ser a agência de viagem mais barata para qualquer pessoa. Ou então eu não vou ser uma agência de viagem que vou ofertar uma série de benefícios para qualquer pessoa que queira comprar comigo. No nosso exemplo aqui, nessa parte do enfoque, eu estou deixando claro que eu vou ser uma agência de viagem exclusiva para a terceira idade. Então eu estou pegando um segmento específico, e em cima desse segmento específico eu vou analisar todas as características desse público potencial para que eu ofereça o melhor serviço que eu puder, né? Então eu vou ficar atento aos destinos que esse público de terceira idade mais tem interesse, eu vou ficar atento aos hotéis, aos passeios, à acessibilidade desses idosos, e também vou ficar atento às questões de saúde. Qual o apoio que eu vou dar para esses idosos se eles estiverem numa viagem, por exemplo, no Nordeste, e um deles passar mal, por exemplo, né? Vai ser contratado um seguro saúde específico para esse tempo de viagem, né? Então todos são elementos que eu vou tentar colocar na minha agência de turismo para que eu possa mostrar para eles que eu tenho um cuidado específico para aquele público, ok? Então a segmentação de mercado é o processo de dividir o mercado como um todo, né, para um produto ou serviço em grupos com necessidades similares, como é o caso que eu falei aí da terceira idade, né? Então tu tem aqui, de todo o mercado, tu vai escolher um público específico e a partir dele tu vai ofertar uma série de benefícios para que tu consiga ter esses consumidores como clientes, tá? Então, de tal modo que cada grupo tenha probabilidade de responder favoravelmente a uma estratégia específica de mercado. Então, uma pequena empresa, qualquer área de atuação, tá, gente? Pode ser um comércio, uma indústria, ou para o pessoal da engenharia florestal, né, uma empresa de consultoria ou prestação de serviços da área florestal, pode ver o mercado em termos gerais ou restritos, né? A gente pode querer atender todo mundo, ou a gente focar a nossa empresa de consultoria florestal ou a nossa empresa de insumos florestais para um determinado nicho que a gente acha que tem condição de atender melhor do que outros, né? Então existem diversos tipos de segmentação de mercado, que é mais ou menos conhecido como marketing de nicho. Então marketing de nicho, ou marketing-alvo, é uma forma especial de estratégia de mercado, na qual os empreendedores tentam se isolar dos concorrentes, estabelecendo como alvo segmentos especiais de mercado. Então eu coloquei aqui o exemplo, né, de refrigerantes, que é um exemplo clássico, né, exemplo de refrigerantes que custam bem baixo, né, e que conseguem um mercado muito grande. Por exemplo, imagine as grandes marcas de refrigerante, né, que são conhecidos por todos nós, né, Coca-Cola, Pepsi, refrigerantes da Ambev, cujo preço vai estar lá em R$3, por exemplo, determinado produto deles. E aí tu tem marcas menos tradicionais, digamos assim, menos conhecidas, e que talvez tenham até qualidades mais inferiores, em que elas consigam oferecer a mesma quantidade do refrigerante, mas ao invés de R$3, por R$1.
Então é como se fosse, né, a estratégia de custo baixo, mas elas tentam focar num nicho específico de cliente, que é aquele cliente de baixo poder aquisitivo, ou aquele cliente que vai fazer uma festa para criança e que vai chamar aí dezenas de crianças e pais e mães de alunos, e aí vai pensar assim, eu vou comprar desse refrigerante aqui, porque a criança vai tomar, né, bastante mesmo e não precisa ser um outro refrigerante. Mas o foco principal na questão do custo, né? Então o marketing de nicho, sabendo que existe um grupo de consumidores que não tem condições de comprar aquele produto a R$3, mas que vão conseguir atender esse público com um produto talvez um pouco inferior, mas que terá mercado também. E aí muitas dessas empresas têm conseguido vender muito, né? O que faz com que essas tradicionais comecem a ofertar, por exemplo, produtos deles, né, refrigerantes em embalagens pequenas, tipo caçulinha, né? Aí vai custar R$1,20, R$1,40 por aí, e aí vai chegar num preço próximo e vai falar assim, olha, tu pode consumir o meu produto, mas em quantidades menores. E aí ele vai concorrer com essas empresas que estão à margem do processo. Tá? Então a estratégia pode ser desenvolvida por meio de qualquer elemento em marketing, né? Preço, design, produto, serviço, embalagem. O marketing, né, que são os 4 P's, né? Então o que eu posso oferecer para um nicho específico de mercado? Né? Lembrando que pode ser tanto um nicho específico de mercado seduzido por preços mais baixos, como o caso que eu disse aqui do refrigerante, mas também pode ser em relação a um grupo específico, né, um nicho específico, ao nicho de idosos, e eu, como agência de turismo, vou atingir esse nicho, que não necessariamente vai pagar barato pelas minhas viagens. Estão entendendo? Então, um nicho de mercado não quer dizer só pessoas que vão ser seduzidas por preço, mas também seduzidas por benefícios. Lembra muito a estratégia de vantagem de custo e diferenciação, mas ao invés de ser geral para todo o mercado, aqui a gente está buscando um nicho específico. Tá? Então, o marketing de alvo ou de nicho pode ser eficaz tanto em mercados domésticos quanto internacionais. Selecionando um nicho de mercado. Muitos negócios novos fracassam devido ao posicionamento inadequado no mercado, ou então porque eles não estão buscando uma vantagem competitiva para os clientes de seu mercado-alvo. Como eu falei, sou agência de turismo e quero atender terceira idade, eu tenho que mostrar para eles que eu tenho vantagens que vão seduzi-los, que vão fazer com que eles optem pelo meu produto ou serviço. Tá? Então, o mercado como um todo, a gente vai segmentar em vários tipos e aí a gente vai escolher um deles. Por isso que, para minimizar a chance de fracasso, o empreendedor tem que considerar os benefícios de explorar essas lacunas ou nichos de mercado. Ninguém está olhando para a terceira idade em termos de viagem, né, pessoas que têm aposentadoria, que têm recursos, e eu vou explorar essa lacuna ofertando a melhor experiência de viagem que eles puderem ter. Isso é uma coisa. Outra, ninguém está olhando para aquela pessoa que ganha salário mínimo e que não tem condições de comprar refrigerante a R$3 e eu vou ofertar refrigerante a R$1. Então é uma outra lacuna que esse empreendedor tenta preencher. Né? Então a escolha de uma estratégia de nicho por uma pequena empresa é sugerida, mas não apenas se restringe isso, às atividades de marketing, né? Então, concentração estrita em um único segmento de mercado. Então eu sou um empreendedor da área florestal e aí eu estou me concentrando na produção de mudas de uma determinada espécie, né, de uma determinada espécie para uma determinada região.
e aí eu vou ter o contato com esses produtores ou potenciais interessados. Então tu está restringindo, e aí tu vai tentar ser o melhor produtor de mudas daquela região, né? Concentração em um único produto, então vai ser uma determinada espécie, em cima dessa aí eu vou trabalhar toda o meu planejamento, né, a minha estratégia. Confiança no contato próximo com o cliente, o conhecimento intuitivo do mercado. Sabe aquela ideia do networking, né? Então tu tem que ter uma rede de contatos para que isso facilite na hora de tu vender os teus produtos. Restrição a única região geográfica, geralmente isso vai acontecer quando somos pequenas empresas, né? Um pequeno empreendedor, olha, eu não tenho condições de vender para um outro estado ou para uma outra região do meu estado. Então tu foca ali naquela região, tem um mapeamento dos possíveis clientes e ali vai estar tendo contato direto com eles. ênfase superior substantiva no produto. Pessoal, super importante destacar as vantagens do teu produto, né? Destacar o que ele tem de diferente em relação aos demais. Usar todas as formas possíveis, né, de divulgação. O site, que é algo que a gente tem controle, mas também as redes sociais, os contatos, as formas de comunicação e o boca a boca. Né, as pessoas, olha, se tu gostou do meu produto, indica para outros, de repente tem outros que têm interesse, né? Então, destacar o que o nosso produto ou serviço é superior aos demais. E aí, então, a segmentação de mercado, né, essa pesquisa que é feita pelo empreendedor, é que vai poder nos dizer, né, do grande mercado de consumidores, né, quais os mercados que eu poderia atender, e aí eu focar, por exemplo, num determinado mercado e tentar ser o melhor fornecedor, ou a melhor empresa que atende aos anseios desse nicho específico de mercado. Tá? Quando eu tenho um mercado como um todo e eu tenho um nicho, esse nicho aqui, esse segmento, né? Então eu vou estudar o máximo que eu puder desse segmento de mercado, desse nicho de mercado, e ofertar o melhor produto possível. Né? Então, por exemplo, imaginem, eu criei esse canal de cursos de administração, de sustentabilidade ambiental, um canal que, né, tem poucos inscritos ainda, mas que aqueles inscritos provavelmente são pessoas que se interessam pelo tema. Né? Existe um nicho, cursos que são gratuitos e disponíveis numa plataforma de acesso universal que é o YouTube. Então essas pessoas, elas vão se interessar, por isso elas se inscrevem, né? Então nas redes sociais a gente pode entender o perfil das pessoas de acordo com quem está se inscrevendo nas redes sociais, de onde eles são, o que eles fazem, né? Por que eles estão inscritos nos canais. Então por exemplo, uma pessoa talvez ligada a turismo, ela não se inscreveria no meu canal. Uma pessoa que está fazendo concurso, talvez se inscreva. Uma pessoa que faz administração, talvez se inscreva. Uma que faz engenharia florestal, engenharia ambiental ou gestão ambiental, talvez se inscreva. Um professor, talvez se inscreva. Então vejam que tu vai formatando a ideia do negócio, mesmo que seja gratuito, como o caso do nosso canal, mas vai ter um grupo específico de pessoas que vão se interessar pelo nosso trabalho, qualquer que seja o tema que a gente atue, ok? Então eu queria agradecer a atenção de vocês, a paciência, né? Dizer que a gente tem diversos cursos nessa plataforma no YouTube, são 2 canais, mas o canal de cursos é esse primeiro aqui. O nosso site, o Administração Verde, que vocês vão ver informações sobre os livros e as nossas redes sociais, né, e os nossos endereços aqui no nosso perfis no Instagram, o ricardo.literatura e o @administraçãoverde. Então eu queria agradecer a atenção de vocês e na próxima aula a gente segue esses assuntos aí ligados a empreendedorismo
e estratégia. Então agradeço a atenção e até a próxima aula.